Irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 6. Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6. Amém? Exortação à fidelidade e à diligência no ministério. Diz assim a palavra do Senhor: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Soberano Deus, eterno Pai, quero te agradecer, meu Senhor, por essa rica oportunidade de estar aqui, meu Pai, no teu altar, podendo ser usado, meu Senhor, por ti, através do teu Santo Espírito, meu Senhor, para revelar os nossos corações, para nos dar entendimento e sabedoria de acordo com a tua santa palavra. Eu te peço que o Senhor capacite as nossas mentes e os nossos corações, para que tudo quanto ouvimos aqui, meu Senhor, possamos compreender e entender todos os teus ensinos para nós nesta noite, e que o Senhor repreenda todo o mal que porventura tente atrapalhar a ministração da tua santa palavra. Pois aqui nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu vou ler novamente o versículo 6 para a gente não perder o tempo. Aqui, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Irmãos, nós recebemos da parte de Deus a graça, a sua misericórdia, a graça, todos nós sabemos, favor imerecido. E a Bíblia diz que o que de graça recebemos, nós temos que também transmitir, para que esse amor, para que a graça de Deus possa chegar aos nossos irmãos que ainda não tiveram a oportunidade, ou que ainda não aproveitaram a oportunidade que está diante deles. Diz que para que as pessoas possam crer, é necessário que tenha alguém para falar. E aqui o apóstolo está dizendo a Timóteo, expondo estas coisas, ou seja, levando o evangelho, levando o que você está aprendendo, divulgando o que você aprendeu, expondo, colocando as claras, divulgando. Aleluia, Deus. Serás bom ministro de Jesus Cristo. Irmãos, o ministério não quer somente dizer aqui a congregação, o ministério é todo aquele que está a serviço de Jesus. Amém? Eu peguei um significado aqui de duas palavras, Ela tem um sentido de grego, que quer dizer o diabo, e do latim, que é ministério. E o ministério do latim, ele quer dizer ofício do servo. Então, nós estamos a serviço de quem? Do Senhor Jesus. Toda a igreja deve estar reunida num propósito que Ele encarregou para nós. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós
somos, irmãos, a igreja. Nós somos e devemos ser como diz assim, o Senhor é o mestre, nós somos os servos, amém? Então todo servo, ele obedece ao seu mestre. Nós, os discípulos, obedecem ao seu mestre. E o que foi que o Senhor Jesus ensinou, irmão, no seu ministério? O que foi que ele deixou para nós? Amor, misericórdia, né? O Senhor, ele não estava para apontar, o Senhor estava aqui para amar. E através do seu testemunho, através das coisas que as pessoas iam vendo nele, na atitude que ele tomava, as pessoas decidiam segui-lo. Amém? Porque enxergavam nele algo diferente. Voltando para a palavra, ele diz: alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Quando a igreja é pautada na palavra de Deus, quando a igreja está firmada na palavra do Senhor, ela não é conduzida pelo pastor, ela é conduzida por Deus. O pastor é instrumento nas mãos do Senhor. O pastor está cuidando aqui do povo dele, mas a orientação vem de Deus, a capacitação vem do Senhor. Ele vai abrindo a nossa mente, vai nos dando entendimento, vai nos fortalecendo naquilo que nós somos fracos. Ele vai nos fortalecendo para nós nos tornarmos aptos a fazer tudo aquilo que Ele nos coloca a fazer. Irmãos, há muitos anos atrás, jamais passou pela minha cabeça estar aqui no momento desse filme hoje, porque eu não pensava nem em ser crente, nem mesmo pastor. Não pensava em estar num momento como esse falando do amor de Deus. Mas no dia que o Senhor me chamou, no dia que o Senhor me consagrou, uma coisa no coração eu coloquei: eu jamais diria não para Deus. Eu não olhei para a minha condição, eu não olhei para os meus medos, meus receios. Se o Senhor me chamou é porque Ele me conhece. Se o Senhor me chamou é porque Ele sabe do meu potencial. Eu não sei, o Senhor sabe. Eu era obreiro. O pastor de repente chegou para mim e disse assim: irmão Gleison, o senhor estava a oportunidade para pregar domingo de manhã. Eu disse: amém, pastor. Eu não sabia o que era que eu ia pregar, mas Deus sabia o que era que Ele queria falar para o povo. Então, Deus, Ele age dessa forma quando nós nos alimentamos, quando nós nos nutrimos com a palavra do Senhor, quando nós nos apegamos com a doutrina que é ministrada em nós, a doutrina dada pelo próprio Senhor. Ele vai nos capacitando e Ele vai nos tornando o ser que Ele quer que nós sejamos. Cada um vai ter um papel, cada um vai ter uma função, porque nós fazemos parte de corpo, amém? Nós fazemos parte de Jesus, nós fazemos parte de um corpo, Jesus. Glória a Deus. Está falando. Jesus. Nós fazemos parte de um corpo onde Cristo é o cabeça. E nós somos os membros. Um corpo tem vários membros. Tem a cabeça, tem os braços, tem as pernas, tem os órgãos internos. E cada um desempenha um papel fundamental para que esse corpo possa existir. Cada membro tem uma função independente, mas nenhum dos membros ele
pode ser desvalorado, vamos dizer assim. A cabeça é onde está todo o ordenamento, porque a mão só pode fazer se a cabeça der o controle. A perna só pode andar se a cabeça ordenar. Para que o meu corpo possa se movimentar, tem que vir aqui, ó. E para que a igreja possa desempenhar qualquer papel, qualquer função, tem que vir da parte de Deus. Não podemos pensar mais de nós mesmos, porque quem sabe da nossa capacidade é o Senhor. Amém? Então, continuando. Mas rejeitas as fábulas profanas e de velhos caducos. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para o pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. Nós temos que colocar em prática, irmão, o que Deus tem nos ensinado. Exercício físico é proveitoso para quem? Para nós, a nossa saúde, não é verdade? Mas essa matéria aqui, pastor, ela tem um prazo de validade. Nós estamos aqui, irmão, uma vida passageira, não se iluda. Aqui é momentâneo. Nós temos que cuidar do nosso corpo, temos, lógico, somos o templo e morada do Espírito Santo. Mas, como diz a palavra, nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E como é que nós conseguimos isso, pastor? Quando nós amamos o nosso próximo. Aleluia, Deus. Quando nós cuidamos dos nossos irmãos como Cristo cuida de nós, como o Senhor Jesus nos amou, sem interesse, sem buscar nada em troca. Da mesma forma que Ele nos amou, enxergando o nosso verdadeiro ser, Ele quer que nós tenhamos compaixão uns com os outros. Aleluia. E Ele diz no versículo 9: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto em nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Nós temos trabalhado, a igreja tem trabalhado. As pessoas, hoje em dia, não sabem ou não dão o valor que deveriam dar às igrejas. Porque se o mundo está aí fora do jeito que nós conhecemos hoje, imagina se a igreja não estivesse lutando. Imagina se a igreja não estivesse intercedendo. Imagina o que não seria desse povo. Quantas vidas foram alcançadas? Pessoas que tinham uma vida totalmente deturpada aí, a pessoa que andava nos caminhos mais escabrosos, mas foram alcançados pela palavra do Senhor. E através dos trabalhos que a igreja tem desempenhado, tiveram a sua vida alcançada e transformada. É para este fim que lá lutamos, ou seja, para este fim que nós trabalhamos, é com o intuito de alcançar almas, de alcançar vidas, para que os cativos sejam libertos, para que os doentes sejam curados. Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui, Timóteo era
jovem. Amém? Timóteo era jovem. E as pessoas poderiam olhar para ele e achar, pela pouca idade, que ele não tinha autoridade, ou que ele não sabia o que estava fazendo. Mas Paulo estava dizendo para ele o seguinte: não liga para a tua pouca idade, porque, irmão, tem gente que pensa que na igreja é como no exército. Não, depois de tantos anos vira sargento, depois vai lá tenente, aí depois vai para major, de acordo com o passar dos anos. Não é assim. Aí eu falo por mim novamente. Na igreja do qual nós fazemos parte, no ministério do qual nós fazemos parte, tinha muitos homens que já estavam na obra antes de eu chegar. E o Senhor me consagrou como pastor antes desses irmãos que já eram obreiros. Mas não é pelo tempo de serviço, irmão. E não cabe a nós questionarmos os desígnios de Deus, a vontade de Deus. Se Deus faz assim, é porque Ele quer. Irmãos, se nós vivemos pela fé, se nós vivemos pela fé em Deus, por que muitas vezes nós nos achamos que podemos questionar o Senhor pelas escolhas que Ele faz? O Senhor que criou todas as coisas, o Senhor que criou o mundo, criou tudo, o céu e a terra, tudo que Ele dá. Você acha mesmo que nós temos autoridade para questionar o Senhor por qualquer decisão que Ele toma? Nós temos que confiar que Ele tem o que é de melhor para nos entregar. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem reservado para aquele que o ama. E o que foi que o Senhor Jesus disse? Que quem é que ama Ele? É aquele que confia e guarda a sua palavra, aquele que obedece os ensinamentos dele. Esse é o que Ele ama, esse é o que ama a Ele. Amém? Continuando. Desculpe, irmãos. Glória a Jesus. No 13. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Não te faças negligente, nem com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Aleluia, Jesus. Varões, Deus nos capacita em todos os nossos caminhos. O primeiro ministério nosso é na nossa casa. E Ele vai nos capacitando para que nós não sejamos impositores de Cristo. Como assim, pastor? Porque você jamais vai poder chegar para alguém e impor ele a aceitar a Jesus. Porque nós não podemos obrigar alguém a aceitar o Senhor Jesus. Mas através das nossas atitudes, através do nosso testemunho de vida, das nossas práticas, das nossas vidas, as pessoas elas vão enxergar em nós o Deus que nós dizemos servir. E no lugar de impor a elas servir ao nosso Deus, elas vão dizer assim: ei, eu quero servir esse Deus que tu serve. Porque no lugar dela enxergar
no nosso ser, elas vão enxergar o nosso Senhor em nós. Ele disse, né, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Nós temos um valor mensurável para Deus, porque a nossa vida não se compra com ouro e prata. Os irmãos sabem que o preço que o Senhor pagou por cada um de nós foi altíssimo, porque Ele se fez maldito naquela cruz para nos dar a oportunidade de sermos por Ele salvos. Muitas vezes nós não damos valor à nossa própria vida. Muitas pessoas não dão para si o sacrifício que o Senhor Jesus fez, porque aquele sacrifício foi para todos, mas nem todos tomam para si aquele sacrifício. Diz que quando ele estava na Santa Ceia, ele oferece o seu sangue, o seu corpo. Ele disse que aquele sangue era o sangue da nova aliança, que seria derramado em favor de muitos. E com qual propósito? Para a remissão dos pecados. Ou seja, para que os nossos pecados fossem perdoados. A salvação ela é individual, mas nós não podemos ser egoístas. A Bíblia diz que estarão dois trabalhando no campo, um vai subir, outro vai ficar. Estarão dois deitados na cama, outro vai subir, outro vai ficar. Ele deixa claro que a salvação é individual, mas isso não quer dizer que nós não podemos lutar pela vida dos nossos irmãos. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus ele nos incentivou a lutarmos pela vida dos nossos irmãos, a nós valorizarmos a vida do nosso irmão como valorizamos a nossa. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais egoístas. Não, em primeiro lugar minhas coisas, não, em primeiro lugar os meus afazeres. Depois, se tiver um tempinho, eu vou lá ajudar o irmão. Depois, se surgir um tempinho, eu vou para a igreja. Deus deve ser prioridade para todos nós. Irmãos, se nós refletirmos no que Deus já fez e faz pela nossa vida, é motivo para nós estarmos 24 horas buscando a sua presença. O livro de Isaías diz que quando nós buscamos Ele, nós temos tempo para buscar, e nós temos, quando nós buscarmos, nós vamos encontrar. Amém? A Bíblia diz que vai chegar no tempo que as pessoas vão lamentar porque a igreja não vai estar mais aqui, porque o Senhor vai levar a sua igreja. Então nós temos um valor para Cristo, e nós temos um papel importantíssimo com a vida dos nossos irmãos ali fora. Mas para nós buscarmos esses irmãos lá fora, nós temos que cuidar da nossa casa. Nós temos que levar esse amor que nós pregamos aqui para dentro da nossa casa, com a nossa família. Nós temos que ter cuidado com os nossos parentes que ainda não têm o entendimento que nós temos. A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado, nós temos que cuidar dos débeis na fé. As
pessoas não lembram que um dia estavam no caminho tortuoso, que estavam muitas vezes mergulhados no lamaçal do pecado, e o Senhor Jesus estava com a mão estendida para resgatá-lo. E às vezes nós puxamos a nossa mão no lugar de estender para resgatar uma outra vida. Esse dia o pastor Cirano estava pregando e trouxe em memória aquela passagem do servo mau, que foi perdoado, teve sua dívida perdoada, mas de repente, quando ele cruzou por alguém que estava devendo, ele cobrou imediatamente a dívida e queria que aquele homem pagasse tudo quanto devia. E ele foi levado diante do rei. E o Senhor disse: eu lhe perdoei mais do que ele está lhe devendo. Por que você não agiu com a mesma misericórdia que eu agi com você? Nós temos que nos importar com as vidas. Nós temos que cuidar, não cuidar com a boca, da boca para fora, não falar da boca para fora, mas cuidar com amor verdadeiro, sincero. Mesmo que ele não tenha nada a oferecer. A Bíblia diz que nós temos que orar até por quem nos persegue. Nós não somos, irmãos, juízes. Nós somos réus. Se Deus fosse pagar nós de acordo com as nossas dívidas, estaríamos todos nós condenados. Mas pela misericórdia do Senhor, pelo seu amor, Ele nos estendeu a mão e tem nos colocado de pé dia após dia, e nós temos caminhado em busca das promessas que Ele nos fez. A promessa de que nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos por Ele. A salvação está nas mãos do Senhor. Mas nós podemos ajudar o Senhor no seu trabalho. Diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Nós temos que nos colocar à disposição para o serviço do Senhor, que é ao serviço do Reino, ao serviço do Senhor. Eu não sabia nem qual era o tema aqui da Bíblia dos irmãos, do propósito do qual os irmãos têm servido. Mas isso é um papel da igreja, irmão, como um todo. O Senhor Jesus disse: aquele que quiser ser o maior é o que mais tem que servir. Lembra daquele momento em que ele reuniu os seus discípulos para lavar os pés? Não, Senhor, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Se eu não lavo só os pés, não, me dá logo um banho logo. Porque nós temos que entender, irmão, o Senhor Jesus estava ensinando ali naquele momento. Nós não estamos aqui para ser servidos. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Servir, se colocar a serviço, se colocar à disposição. Todos nós temos necessidades. De repente o irmão está precisando de algo que eu posso ajudar, e eu vou lá e ajudo. Mas alguém não pode ajudar, e nós vamos nos reunir para ajudar aquela outra pessoa. O que é que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Quando nós nos ajudamos, quando nós colocamos esse amor fraternal em prática, a vida fica mais tranquila para todos. Porque nós vamos compartilhando as nossas alegrias e as nossas dores. É muito melhor você não estar
acompanhado do que você não está sozinho. Lembra da corda de 3 dobras, né? Que é mais forte, é mais difícil de arrebentar. Da mesma forma somos nós, quando nós nos reunimos, quando nós cuidamos uns dos outros, nós nos fortalecemos uns com os outros. Se algum irmão precisar de ajuda, nós temos que estar lá, irmãos, dispostos a ajudar. Nós temos que estar na posição para ser usado pelo Senhor. Aí, eu não sei o que é que eu vou dizer, irmão, só pelo que Deus vai falar. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Pede entendimento ao Senhor, sabedoria, que o Senhor vai te dar entendimento e sabedoria para você tomar as decisões corretas, na hora certa, da maneira certa. Amém? Continuando aqui, ele diz: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como um pai, aos moços como a irmãos. É necessário ter sabedoria, irmão, até na hora de levar o Evangelho do Senhor, até na hora de falar do amor do Senhor. As pessoas mais velhas, elas têm já um fardo, trazem uma bagagem muito grande na vida. E se nós formos afrontá-lo, mesmo com boa intenção de levar o Evangelho do Senhor, mas no lugar de nós trazermos ele para perto de Cristo, nós vamos afastá-lo. Nós temos que falar como estamos falando para o Pai. Às vezes nós temos ali nosso Pai, é muito teimoso, vamos dizer assim. Nós não vamos repreender, nós não vamos brigar, nós vamos tentar mostrar para ele que aquele entendimento dele está equivocado. Papai, é assim, papai, é dessa forma, fazendo assim o senhor vai fazer certo. Aí ele vai pensar: realmente meu filho está certo, eu vou seguir aqui a orientação do meu filho, vou colocar em prática, porque eu confiei no que ele está dizendo. Até dessa forma, não repreenda o homem idoso, antes exorta como pai, e aos moços como irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filho ou neto, que estes repreendam primeiro, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. A viúva, naqueles tempos, as mulheres eram totalmente dependentes dos homens para as provisões dentro de casa. Uma mulher que se tornava viúva naqueles tempos, ela ia passar por dificuldades, porque ia faltar o provedor. Ele deixa claro aqui os cuidados que nós temos que ter com os que necessitam de ajuda. Mas, irmãos, nós não podemos enxergar, olhar para essa passagem e pensar somente nas ajudas financeiras ou materiais. Você sabia que tem gente que está precisando só de uma palavra? Porque gente para magoar, para ofender, a língua é desse tamanho. Não pensa duas vezes. Para ferir, para denegrir, é muito rápido. Agora, para se importar com as dores, para dizer que ela tenha ânimo, que ela tenha confiança, que ela persevere, que Deus é com ela, que o Senhor ama a vida dela.
muitas vezes não tem ninguém para dar essa palavra de apoio. Muitas vezes falta essa ajuda. Muitos se distanciaram das igrejas, muitos se escandalizaram com algumas atitudes de alguns homens. Mas se nós colocarmos as nossas atenções voltadas para Cristo, se nós olharmos para Ele, não desviarmos as nossas atenções, eu garanto que por Ele nós jamais seremos desapontados. Eu garanto que por Ele, com Ele jamais teremos desilusões, porque o Senhor não está aqui para iludir ninguém, nem para enganar. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Tem gente que prega o céu aqui na terra, está distante. Mas Ele disse que nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E por Ele, com Ele, nós também seremos vencedores. Ele não está aqui para enganar, nós não estamos aqui para brincar, nem para enganar ninguém. Ah, pastor, vai ter luta, vai ter luta. Vai ter guerra, vai ter guerra. Gigantes vão se levantar contra você, contra mim. Mas quando o inimigo se levanta contra nós, o Senhor está do nosso lado, Ele se levanta para cair. Porque quando Ele vem contra nós vamos estar revestidos com a armadura do Senhor. A armadura que os irmãos louvaram aqui, lá no livro de Efésios. E simbolicamente, nós vamos estar vestidos. A armadura, naqueles tempos de guerra, era o que tinha de mais moderno, porque protegia contra as flechas, contra as lanças, contra as espadas. Aqui na jugular, aqui no pescoço, tinha umas correntes de metal que impedia que a espada penetrasse, que o fio da lâmina cortasse o pescoço. Era um dos equipamentos mais modernos que tinha, os escudos e os capacetes. Só veio deixar de ser usado quando surgiu a arma de fogo. Isso quer dizer o quê? Quando nós nos revestimos com a autoridade de Deus, inimigo nenhum pode prevalecer contra nós, porque não é a nossa capacidade, não é a nossa força, é a força daquele o qual nós representamos. Nós somos ministros, nós somos representantes da parte de Deus, e Ele deixou poder e autoridade para todos nós. Nós temos que colocar em prática esse poder e essa autoridade. Tem gente padecendo porque não conhece isso. A Bíblia diz que o povo padece pela falta de conhecimento. Conhecimento que é a palavra de Deus. Amém? Entretanto, aqui se entrega aos prazeres, mesmo viva está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não é sério, não é brincadeira. É lindo as pessoas que se colocam à disposição para fazer a obra, para ir para outros países, cuidar das pessoas que necessitam. É lindo. Mas tem gente que vai fazer essas obras e esquece de cuidar dos da própria casa. E não tem crente que anda intrigado com o próprio parente. Já se viu um negócio desse? Crente que não fala com o pai ou com a mãe.
Crente que não fala com o irmão. Ah, não vou dar a paz do Senhor para aquela irmã, ela é muito chata, nariz muito em pé, irmão, pelo amor de Deus. Nós não somos mais criança. Nós não estamos mais na época de colégio, de escola. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Se você ainda está lutando em colocar a sua vontade acima das coisas, eu lhe digo que você está andando para o caminho errado. Porque o caminho do Senhor, ele conduz para a salvação. O caminho que o Senhor tem nos mostrado é um caminho de amor e não de rancor. É um caminho em que a paz tem que reinar e não as guerras. Dentro do próprio ministério tem gente que não se fala. Não fala com o pai, não fala com a mãe. Casamentos que estão a ponto de se acabar, porque tem dias que o marido não fala com a esposa e a esposa não fala com o marido. Os filhos perdendo a reverência aos pais. A vida humana hoje, aí fora, cada dia mais, irmãos, tem menos valor. O Senhor, ele valoriza a nossa vida, mas a vida humana aí fora tem se tornado banal. Você quer ver uma coisa? Os mais velhos vão concordar comigo. No passado, olha que eu só tenho 37 anos, mas eu, quando criança, quando se tinha notícia que morreu algum vizinho, alguém ali próximo, irmão, não tinha perigo do vizinho ligar um som alto. Todo mundo respeitava o luto. Todo mundo ia lá, com todo respeito. Hoje em dia, é o corpo caído no chão, o pessoal fazendo manobra, chega a reportagem, total falta de respeito, desprezo. Irmão, ali uma vida, ali era alguém que poderia, ter tido a oportunidade de ser salvo. Ninguém sabe se foi ou não, porque só quem sabe que vai ser salvo é o Senhor. Vai que ele ainda no último momento de suspiro de vida, ele entregou sua vida para o Senhor, ninguém sabe. Você vê que nós podemos ter como exemplo aqueles homens que estavam na cruz pendurados com o Senhor Jesus no último momento de vida. Um disse: se tu é mesmo Cristo, salva tu e a nós. E o outro disse: esse daí nada fez para estar aqui, mas nós sabemos que estamos pagando pelos crimes que cometemos. Senhor, quando estiveres no teu reino, lembre-se de mim. O que foi que o Senhor Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deu tempo ele descer na cruz e ser batizado. Deu tempo ele descer na cruz e ir lá no altar e confessar o nome do Senhor na frente dos outros. Naquela atitude que ele disse: Senhor, quando estiver no teu reino, lembre-se de mim. Ele confessou diante de toda a humanidade que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador do mundo. E ele ali carimbou a sua passagem para ir morar com o Senhor lá no reino dos céus. Nós não podemos julgar ninguém. Quem sabe que vai ser salvo, quem não vai é o Senhor. Cabe a nós divulgarmos o amor e a misericórdia do Senhor, para que esse povo que acha que não tem mais saída, que não tem mais solução, que a vida dele já está por um fio, que ele não enxerga mais a luz, nós temos que mostrar a luz. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós temos que conduzir esse povo aí a enxergar o Senhor Jesus. Irmão, não tem saída mais para o homem, mas para Deus nada é impossível. Entrega os teus caminhos a Ele, confia nele, no mais Ele fará. Nós só temos que confiar. Que
falta é confiança. O que falta é a fé verdadeira. Porque a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção que nada se pode ver. Então, se eu digo que eu tenho fé, já estou dizendo, Senhor, eu confio em Ti plenamente. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que essa porta vai se abrir, mas o Senhor vai abrir. Eu não sei como é que eu vou vencer, mas o Senhor vai me dar a condição de vencer, e você já venceu. Porque não é na nossa capacidade, é de acordo com a vontade do Senhor. E outra coisa, se Deus fizer, amém. Se não fizer, amém também. Ele não vai deixar de ser Deus por isso. Nós temos que começar, irmãos, a aceitar a vontade de Deus. Porque é ela que tem que prevalecer. Tem gente que luta, pastor, pelos seus planos, pela sua vontade. Não, eu quero isso, eu quero muito isso. Mas você já se perguntou se é aquilo que Deus quer para você? Você já apresentou seus planos para Deus? Você já fez prova com o Senhor? Senhor, eu quero muito fazer isso. Senhor, me dá uma orientação, me mostra aqui o caminho. É dessa forma que eu tenho que fazer. O Senhor vai te mostrar o que você tem que fazer. Ou então Ele vai te dizer, meu filho, não é isso aí que eu tenho para você. O que eu tenho que te entregar é muito maior do que isso aí que você está querendo. Vamos mais em frente que eu vou lhe mostrar. É aquela história que ele teve com Abraão. Abraão, vamos comigo, eu vou te levar até uma terra onde tu vai ser um homem muito próspero, onde a tua descendência vai ser tão numerosa quanto a areia da praia do mar, quanto as estrelas do céu. Ele não pensou duas vezes, ele não foi questionar o Senhor. Senhor, e como é que vai ser? E os animais? E onde é que eu vou beber? Onde é que eu vou dormir? Onde é que eu vou ficar? Lá é muito quente, lá é muito frio, lá tem vento, lá... Vamos. É por aqui. Senhor, mostra o caminho que eu vou. Senhor, mostra o caminho, só me orienta que eu vou. O Senhor vai na frente, mostrando o caminho. Quem foi que conduziu o povo pelo deserto? O Senhor. A coluna de fogo iluminando e aquecendo durante a noite. A nuvem do Senhor cobrindo aquele povo naquela caminhada até chegar na terra prometida. Da mesma forma que Ele conduziu o povo no deserto, saindo do Egito, Ele está nos conduzindo para ir morar com Ele no lugar que Ele foi preparado para nós. Nós não estamos enxergando agora. Senhor, abre o entendimento, abre os olhos do povo, para que eles possam enxergar o cuidado, para que eles possam enxergar ali as providências, para que eles possam enxergar cada detalhe, em cada detalhe, o agir de Deus. Não deitar, não levantar, não entrar e não sair. Deus está do nosso lado. Dê uma salva de palmas bem forte para você. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a oportunidade, pastor, filho e aos demais irmãos. Fazer a obra de Deus, fazer não, a obra de Deus não está feita, trabalhar a obra de Deus tem um valor muito grande. E quando nós vemos vidas sendo alcançadas para nós, principalmente para mim, quando eu vou orar por uma vida que se converte, se entrega às mãos do Senhor, o meu coração fica sobre o modo alegre. A alegria que eu não senti fazendo qualquer outro tipo de atividade. Só quem conhece, só quem sabe, só quem vive, sabe o que eu estou dizendo. O mundo ele oferece várias oportunidades aí, falsas alegrias. Tem gente que vai buscar alegria nas drogas, tem gente que vai buscar alegria na bebida, tem gente que vai buscar alegria nas farras. Mas quando é no outro dia estão arrependidos. No outro dia, o pastor falou, estão de ressaca. A festa de crente é que é a verdadeira alegria. Não tem hora para acabar, os irmãos não sentem cansaço, porque não tem fadiga. O fardo do Senhor ele é leve, suave.
Quando nós íamos para a farra, eu já andei nesse mundo aí também. 12 anos atrás. No outro dia eu só fazia de lamentado, porque gastei o que tinha, porque passei vergonha, fiz algo que não devia, me envergonhava diante dos amigos, trazia vergonha para dentro de casa. Mas hoje só tem que agradecer a Deus. Glória a Jesus. Pela misericórdia que Ele teve para com a minha vida e pela oportunidade de estar sendo usado por Ele, assim como está usando a vida de cada um dos irmãos como instrumento valoroso para trabalharmos na obra de Deus. E eu tenho certeza, pastor, e aos demais irmãos que fazem parte desse ministério, grandes coisas o Senhor vai operar, grandes coisas o Senhor vai fazer. Muitas vidas serão alcançadas, porque o trabalho que tem sido feito aqui não é com outro intuito. Nós estamos aqui nos colocando a serviço de Deus. E quando assim nós fazemos, irmão, quem vai nos recompensar é o Senhor. Sabe qual é a recompensa que Ele vai te dar? A coroa da salvação. Quando chegar um grande dia, você vai dizer: valeu a pena cada dia, valeu a pena cada momento, cada congresso, cada oração, cada intervenção, cada oração dos irmãos uns para com os outros, mesmo chegando no trabalho cansado, mas você se colocou à disposição para vir para a igreja, você se colocou à disposição para orar, você se levantou de madrugada para orar pela pessoa, para orar pelos seus familiares, para orar pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus pais, pelos seus filhos. Você vai dizer: valeu a pena cada noite de sono, valeu a pena cada esforço que você fez, porque quando você estiver lá, você não vai mais nem se lembrar dessa vida que nós passamos. Porque, como eu falei, aqui é momentâneo, aqui é passageiro, e a vida que Ele nos promete é o quê? Eterna. E quando nós estivermos na eternidade, esse momento que nós estamos passando aqui vai ser como fração de segundo. Deixa para trás. Lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais angústia, lá não vai ter mais morte, não vai ter mais doença, não vai ter tristeza, não vai ter dor. E tudo quanto nós precisamos vai estar diante de nós, que é do Senhor. Nós só vamos precisar dele. Aqui nós precisamos de comida, nós precisamos de água, nós precisamos do sol, nós precisamos da chuva, nós precisamos do vento, nós precisamos de roupa, nós precisamos de tudo. Lá a única coisa, o Senhor é a nossa suficiência. A luz que nós vamos precisar vai resplandecer no trono de Deus. Nós vamos beber da água da fonte que brota diretamente do trono do Senhor. Amém, irmãos? Agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.